Entendendo a Bíblia em boa companhia. Última chamada. A Bíblia toda é o chamado de Deus dos seus filhos que estão na terra. É toda ela repleta da história da redenção, da história de Jesus, da história do homem, da criação do homem, do pecado do homem e da intervenção do Criador com um final juízo, onde ele vai levar os seus justos e aqui na terra fazer o juízo aos ímpios. Aqueles que rejeitam a luz, que fiquem com as trevas. Mas aqueles que procuram a luz, certamente Deus tem anjos com mensagens para eles. Esses anjos somos eu e você, com a mensagem que está nos 3 anjos do Apocalipse e em toda a Bíblia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nos tem mantido na Tua palavra, nos tem mantido nessa vida e tem abençoado a todos nós. Peço que multiplique as bênçãos para que todos os que estão assistindo esse programa possam sentir a Tua presença, o Teu poder e serem assim multiplicados nas bênçãos que recebem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que nosso estudo hoje seja proveitoso. É talvez a mensagem mais importante de toda a Bíblia, onde nós estaremos enfatizando a segunda e a terceira mensagem dos anjos. Falamos ontem sobre a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Mas agora nós temos uma advertência de Jesus e de Daniel 600 anos antes de Cristo e também de João, que revela a vontade de Jesus, revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. Você, é a mensagem para você, é a mensagem que nós temos que levar para o mundo. É urgente, é a última chamada. Nós lemos em Daniel capítulo 7, 24 e 25. A última parte do 24, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Esse rei que surgirá nos últimos dias é diferente de todos os outros reinos da terra. Aqui Daniel está explicando a história do mundo com seus reinos, o reino de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, de Roma. E de Roma surgem então esses reinos que estão imperando na terra, os 10 grandes reinos. Mas surgirá e está surgindo, está nascendo, está aí a nova ordem mundial, está aí o plano pronto para ser executado e já em execução. Estamos vendo e citaremos aqui os últimos acontecimentos da nova ordem mundial, que nada mais é do que a apostasia da verdadeira ordem mundial, que é a de Deus. É a contrafação, é o anticristo atuando e previsto nas profecias. Fomos alertados, assim como Eva recebeu o aviso: não chegue próxima da árvore do conhecimento do mal. Você está recebendo um forte, clemente, clamante aviso de Jesus. É a revelação de Jesus Cristo. Verso 25. E proferirá. Quem é esse que nós estamos falando? Quem é esta besta do Apocalipse? Quem é esta pessoa que está revestida do poder da outra besta, que é Satanás, para afrontar o quê? Verso 25 de Daniel. Proferirá palavras aos santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Satanás usa o poder que ele deu a esta pessoa e aos seus seguidores, proclamando uma nova ordem mundial sobre a sua tutela, para fazer destruir os santos. Como? Fazendo esquecer dos mandamentos de Deus. Por isso que o mandamento é: lembra-te. Jesus está convidando a lembrar das bênçãos que há em guardar os mandamentos que ele tem. As palavras que são registradas em Mateus, as palavras de Jesus, são do mesmo tom, são do mesmo modo que estão também reveladas em Apocalipse. Você vai perceber que o autor, na verdade, é sempre Jesus, o autor das palavras. Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, percebe? Nós falamos de Daniel 7:25, que ele mudaria os tempos e a lei, tentaria mudar os tempos e a lei. Mas a lei de Deus é eterna, é perpétua, não há como ser alterada, mas ele fará esquecer. E aqui então Jesus disse: quando virdes que a abominação da desolação, que se falou para o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E aí surge o título do nosso programa: Vê e entende. Quem lê, entenda. É o programa que vai ao ar todos os dias às 9 horas com o Entendendo a Bíblia, que você está assistindo em boa companhia. Sempre com um tema
bíblico. Mas não perca também, em 5 minutos vem e entende. Curta, compartilha. Os 5 minutos é o breve resumo dessa programação e a chamada para sentarmos e podermos estudar a palavra de Deus com mais proficiência. Então, note que é Jesus que está falando e perceba a linguagem idêntica tanto de Mateus quanto do Apocalipse. Tanto Mateus quanto João repetem as palavras de Jesus e são palavras de amor, de carinho e de juízo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Você faz parte da pregação desse evangelho a todo mundo, para que possa vir o fim do mal nesse planeta, o fim dos maus, o fim de Satanás e o reino eterno da verdadeira nova ordem mundial, não apautada em Satanás e em homens do mal que estão aí fazendo misérias, temas para outros assuntos, outros dias. Mas agora o Apocalipse 14, verso 8 repete: o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui que está falando que a Babilônia é confusão religiosa. Está falando daquele líder da religião que se levanta entre as nações e reina e que prega contra o Altíssimo e contra os mandamentos do Altíssimo. E por isso nós vamos distingui-lo, porque ele tem voz de cordeiro, fala de Jesus, fala das coisas de Deus, mas ele perverte a vontade de Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele diz: eu tenho autoridade para mudar a lei e os tempos. E então ele troca os mandamentos de Deus. Vamos ver agora essa história, como que esse poder do mal, ou este homem do mal, está atuando agora, nesse momento, nesse minuto em que nós estamos aqui conversando. Ele está articulando com sua multidão de seguidores, homens de poder e de influência, para destruir. Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Este ser que se põe como anticristo, por que ele é o anticristo? Porque ele se põe contra as palavras de Cristo. Ele altera os tempos e a lei, ele perverte os santos, então ele se veste de escarlate. Você já está mais ou menos imaginando quem é que se veste de escarlate ainda nos dias de hoje? E ele estava cheio de nomes de blasfêmia. Ele altera os mandamentos de Deus, ataca o caráter de Deus. Ele se diz representante de Jesus na terra, mas ele distorce as palavras de Jesus. Então ele é o anticristo, é o pai da mentira aqui como homem, filho do diabo, porque diz: vossos seguidores, Jesus disse: vocês filhos do diabo, que é o vosso pai, pois fazeis as mesmas obras. E disse mais: o diabo é o pai da mentira. E agora nós temos esse filho da prostituição, que prostituiu a verdade de Jesus e distorce essa verdade. E lá no Apocalipse 17:4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Não esqueçamos que mulher na Bíblia representa a igreja que estava aqui vestida de escarlate, de púrpura, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão o cálice de ouro cheio das abominações, das imundícies da sua prostituição. Ela se afasta de Jesus, a mulher se afasta de Jesus e busca a prostituição das doutrinas. A igreja se afastou de Jesus e busca a prostituição das doutrinas. Temos então aqui uma igreja e um poder. A igreja está sendo iludida por este poder, está sendo prostituída, fez esquecer dos mandamentos, impondo novos mandamentos, desdobramentos de mandamentos que não existiam, ou tirar dos mandamentos que existem e colocar no lugar deles mandamentos de Satanás. E assim o povo de Deus que está nesta comunidade, que está no mundo, sendo levado, será pervertido, como diz Apocalipse. Esse poder perverterá os santos. E então os santos esquecem dos mandamentos. Mas está lá em 17:5 de Apocalipse. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério e Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então essa força espiritual, esse poder político e econômico que está imperando no mundo, que ambiciona ser a nova ordem mundial, o domínio completo de Satanás na terra, através de homens aos quais Satanás deu o poder, e deu poder para prostituir as igrejas, fazer com que elas todas esquecessem dos mandamentos de Deus e deixassem, portanto, de conviver na ordenança do marido Jesus. É a ilustração que temos
lá das 10 virgens, o casamento, ali o noivo é Jesus. Nós temos sempre Jesus como sendo a figura que ama a igreja. O livro de Cantares todo reflete Jesus e o amor pelo seu povo e pela sua igreja. 17:6 de Apocalipse. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. As pessoas que testemunham dos mandamentos de Jesus, que estão seguindo os mandamentos de Jesus, são perseguidas por esse poder, são arrasadas por esse poder, só em sangue, elas estão sofrendo martírio, e não é de agora. Nós vemos que desde a Idade Média, a igreja falsa, ela se prostituiu, se amancomunou com os poderes políticos da terra para poder ter poder, e com isso ela se embriagou do sangue, ela martirizou pessoas, ela matou pessoas. Em nome de Cristo, as guerras santas vieram e traduziram em morte dos filhos de Deus, para calar a boca, para que não pregassem, para que não dissessem das coisas de Deus aos homens. Essas pessoas são perseguidas, e seremos ainda mais perseguidos, porque senão não é cumprida a profecia. Então vem o verso 18, verso 1, capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Graças a Deus, Deus mandou um outro anjo com uma luz maior, a luz que nós estamos pregando, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos distanciar da palavra de Deus. Ninguém tem poder para alterar a Bíblia, a não ser o anticristo, que pretende alterar os tempos e a lei. Cuidado, a palavra de Deus é a palavra de Jesus. Está escrito, é o nosso tema. O que foge disso provém do diabo. Foi Paulo quem disse isso. Porque nós temos que nos fincar na palavra de Deus. E se alguém pregar um outro evangelho, disse Paulo ainda, seja para vós anátema, seja para vós desconhecido, seja para vós estranho, abominável, separado de você. Não aceite o anátema, não aceite o anticristo pervertendo a palavra de Deus. E Deus deu poder aos profetas para trazer a sua palavra, mas a nenhum profeta deu poder para distorcer, para alterar a palavra dele. Porque Deus é eterno, perfeito, e não há o que alterar no que é perfeito, e o que é eterno conhece o fim desde os princípios. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Foi Jesus quem disse, está registrado no livro de Mateus e nos outros evangelhos. Então vi descer esse outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a glória. Você está iluminando a terra com a glória de Jesus. As pessoas estão vendo a mensagem em você, na sua vida. E se você está compartilhando esta palavra, está na hora de você fazer um pause, compartilhar esse programa, curtir, compartilhar e seguir, para que a mensagem de Deus tome relevância, para que todas as mídias sociais possam levar esta mensagem adiante. É o meio mais eficiente que temos hoje para fazer a pregação do Evangelho. Apocalipse 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. E então aqui nós temos vários simbolismos, mas o importante para hoje é sabermos que Babilônia cai. Cai porque eles estão embriagados com o vinho da ira da prostituição, como está no 18, verso 3. Eles estão embriagados e os reis da terra se prostituíram com ela. É a união do Estado com a igreja. E novamente a igreja se uniu, como no tempo de Constantino, se uniu com o poder eclesiástico e político para ganhar força. E essa força veio com a perversão da palavra de Deus. Veio com a adulteração e com a morte de pessoas que seguiam a palavra de Deus e que seguem a palavra de Deus. Então vem outra voz do céu que dizia, é o terceiro anjo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sim, Deus manda agora juízos. Estão começando a aparecer aqui os sintomas desses juízos, que ainda não estão veementes, porque somente quando a seara estiver madura, como falamos anteontem, quando Deus tem as uvas e o trigo, e ele separa as uvas que avinhadam, que azedam, do trigo que alimenta os povos, e ele leva para os céus o seu povo, que é o trigo, que é o alimento do mundo, e manda para ser pisoteado por cavalos e extirpado o vinho da prostituição de Babilônia, o vinho que entorpece a mente das pessoas. Babilônia é assim chamada
por equiparação à Babilônia Antiga, a cidade de Babilônia Antiga, exatamente onde foi construída a Torre de Babel. Aquele lugar é constantemente contra Deus, se põe contra Deus. Eles queriam construir uma torre que fosse até os céus. Satanás também quis subir até os céus, ser semelhante ao Altíssimo e perverter as palavras de Deus. Pois bem, essa Babilônia, essa igreja antiga, recebeu a verdade, mas se prostituiu com falsas doutrinas, tradições e culturas de homens em lugar da revelação de Deus. Você está percebendo de onde que vem essa palavra, esse alerta de Jesus? São igrejas que se prostituíram na doutrina errada, perverteram a palavra de Deus. Punhas as obras humanas em lugar da expiação de Jesus e a autoridade dos líderes políticos religiosos unidos acima de Deus, alterando as verdades reveladas em favor de leis humanas. Então as pessoas serão obrigadas por leis a seguirem preceitos de homem e não de Deus. O princípio da idolatria babilônica vem do mitraísmo, a adoração do sol. Adora a criatura ao invés do Criador. Deus criou todos os astros, está lá na história do Gênesis da criação. E então em 6 dias ele criou tudo, mas os homens preferiram abominar esses dias, acreditar numa evolução de milênios e pior, passaram a adorar a criatura, o sol, a lua, as estrelas. São as religiões antigas lá da Medopérsia, da Babilônia, essa confusão religiosa com falsas doutrinas que arrastou para si milhares de pessoas que ainda hoje estão guardando o dia do Senhor Sol, não o dia do Senhor Deus. Vamos ver isso. E surgindo-se contra mandamentos de Deus, seguem ensinos de homens que tiraram proveito político financeiro, impondo sacrifícios e explorando as crenças e crendices que o anticristo prega no lugar da libertação da verdade de Jesus Cristo. Como consequência, vêm 3 mensagens angélicas e o reclamo de Deus. Caiu, caiu Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, porque é vinda a hora do seu juízo. E levantou uma igreja, uma verdade, um momento que prega as 3 mensagens angélicas para o mundo. É a minha voz, é a tua voz que repete. São os nossos atos que chamam a atenção de um mundo, não para a luz do sol, mas pela luz de Jesus que está estampada no teu rosto, na tua vida, e pelas palavras da lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Que ninguém se perverta, que ninguém seja iludido. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos pecados e para que não incorras nas pragas que estão para surgir. Foi também João quem disse em João capítulo 4, 14, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No entanto, tem alguém por aí dizendo: eu sou o intercessor, o mediador. Você não pode falar com Jesus, você não pode falar com o Pai. Você precisa de um intercessor, de um santo, de uma pessoa no lugar de Jesus. Esta pessoa já veio, nasceu entre nós e ele disse: eu sou o intercessor. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Se você se põe a ver uma criatura no lugar do Deus que encarnou, você está adorando o sol, a lua, as estrelas e está na abominação. Você é filho de Deus. Foi colocado o véu, se repartiu ao meio com a morte de Jesus. Rasgou-se o véu e nós temos acesso ao Santíssimo. No santuário, no tabernáculo, havia um véu. Esse véu foi rasgado com a morte de Jesus. Literalmente, anjos rasgaram esse véu de cima para baixo e nos colocaram agora em contato direto com o Shekinah, que é a presença de Deus que estava acima da arca no santuário. Você, filho de Deus, é agora restaurado à imagem e semelhança de Deus pela fé em Jesus, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e da palavra que transforma. Foi também João quem disse, lá, e depois nós temos em Efésios 5,15, e não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. É o que nós estamos fazendo aqui agora, e preste atenção, a mensagem é dura, mas é necessária. Ela não é simpática, é uma mensagem antipática, mas é a mensagem de Deus e do juízo, e ninguém está livre da condenação destas palavras, a não ser pela fé e pela graça de Jesus, e por seguir a sua palavra e não preceitos de homens. Apocalipse 14, verso 7. Então proclamou com forte voz, com grave voz,
Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E segue o segundo anjo. O segundo anjo o seguiu, exclamando: Caiu, caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da prostituição. Eu repito, e Apocalipse 14, 9. Seguiu-a ainda o terceiro anjo, alertando a todos com alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá do vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Então todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum dia e noite sem cessar. Qual é a marca da besta? Qual é aqui o nome que eles estão adorando? Porque nós vimos já nessa semana, nos programas anteriores, que adorar a Deus implica em obedecer a Deus, é temer a Deus, é respeitar os seus preceitos, é ter amor por aquele que nos amou, ter respeito por aquele que deu o seu filho por nós, para que ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para morrer por mim e por você. Também não poupou anjos que expulsou dos céus, e trará juízo sobre anjos e homens que seguirem essas falsas doutrinas. Ou você adora a Deus ou a besta, não há outra opção. Não obedece à besta, guarda o dia do sol. O que obedece à besta, guarda o dia do sol. Dies solis, Dominus Dei, o dia do Senhor Sol. E as pessoas querem dizer que é o dia do Senhor Deus, mas não. No mitraísmo e nas religiões pagãs antigas se adorava o domingo, se adora o domingo. As pessoas estão distraídas com um dia santo que vem sendo chamado para ser um dia especial de comunhão com a família, um dia especial de santificação, um dia de ir à missa, um dia de estar com Cristo. Mas Jesus disse que ele está no sábado com as pessoas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele transformou o sábado em santo porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Está lá em Êxodo, está lá em Gênesis, essa expressão que eu estou falando. Logo no capítulo 2 de Gênesis e no capítulo 20, verso 8, e também no verso 4 em diante de Êxodo, capítulo 20, verso 4, porque Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. E as pessoas agora querem adorar um outro dia, o dia da adoração do demônio, o dia da adoração do Senhor que se antepõe a Deus. Isaías 14, verso 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva e da alvorada? Como fosses atirado na terra, tu que derrubavas todas as nações. E no verso 13, afinal, tu costumavas declarar no teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte e o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. É Satanás falando. Ele está então dizendo das estrelas. Ele é o adorador, o Lúcifer, o anjo portador de luz. E é por isso que ele adora os astros, o sol. Os seus seguidores cultuam a luz, a criatura. Lúcifer foi criado, o sol foi criado. A luz que tudo ilumina é Deus, o resto é sombra, é palha. Contudo, as profundezas do Sheol da morte fosse precipitado, lançado e fosse ao fundo dos abismos. Afinal, qual é a origem da autoridade da guarda do domingo, do Dies Solis, do Dominus Dei, do Sunday, do Zantac, Sunday, dia do sol, domingo? Nós temos a semana, primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Shabat, Sabat, cessar, estar com Deus. Mas esse poder troca, lá pelo ano 300 depois de Cristo, o nome de primeira-feira, dia de trabalho, segunda-feira, dia de trabalho, feira, trabalho, e todos os dias da semana troca o primeiro dia por Dominus Dei, Zantac, dia do Senhor Sol. Porque era o mitraísmo quem guardava o domingo. E então vem a verdade pervertida. A ofensa do dia santo vem de longa data de várias ideologias pagãs e mesmo de cristãos apóstatas. A Igreja Mãe, através do sistema papal, sacramentou o domingo e estabeleceu as igrejas filhas de Babilônia.
Inúmeras declarações da Igreja Católica dizem que a guarda do domingo vem da autoridade do Papa, a autoridade eclesiástica da Igreja, do magistério da Igreja Católica. E aqui nós amamos os católicos e temos que a Igreja Católica tem muitos filhos fiéis, mas ela é que está pelo sistema papal, um sistema que todos os católicos estão percebendo que está trazendo abominações, pervertendo toda a palavra de Deus com inúmeras heresias. E esse sistema papal, então, estabelece que a Igreja Mãe, através do sistema papal, sacramentou o domingo. Isso está registrado em muitos livros, inclusive de história. E vemos na Wikipédia o Edito de Constantino. Procure lá, você vai encontrar. Em 321 depois do nascimento de Jesus Cristo, estabelece o domingo como feriado público. O propósito desse decreto de Constantino é o chamado Edito de Constantino. Foi uma lei do imperador romano Constantino, proclamada em 7 de março de 321 depois de Cristo. O texto dizia, diz a enciclopédia, e também a enciclopédia britânica no volume 9, todos os juízes e todos os habitantes das cidades, dos mercadores e artífices, descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com a plena liberdade o cultivo dos campos. Isso acontecerá miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão e ao plantio da vinha. Daí não se deve deixar passar o tempo favorável concedido do céu. Que céu é esse? É o sol. O sol que favorece o plantio. Então eles estão licenciados para trabalhar no que Constantino chamou de o venerável dia do sol. Aqui é que sacramenta a apostasia, o distanciamento, o esquecer-se dos mandamentos de Deus. Por isso Deus fala, lembra-te do dia do sábado para santificar. Porque as pessoas se esqueceriam. Logo depois da ascensão de Jesus ao céu, da morte dos apóstolos, nós vemos ainda que Paulo foi encontrar com Lídia no dia de sábado, guardando o sábado. Maria velou Jesus, guardou o sábado, só foi embalsamá-lo já no domingo, e então ele já estava ressurreto. Então nós temos aqui uma importante verdade, que o Dominus Dei foi estabelecido como lei por Constantino e será novamente estabelecido por lei pelo sistema papal, o anticristo que abomina a lei de Deus. É uma mensagem dura, mas diz o próprio Francisco, e o chamado para a guarda do domingo. Sim, porque a Bíblia fala que a ninguém se chameis Papa, está escrito. Então nós aqui estamos chamando de Francisco e o chamado para a guarda do domingo. Está em Dies Domini, 31 de maio de 1998. João Paulo II, em www.vatican.va. E lá você vai encontrar ainda JP 11 APL Dies Domini, Carta Apostólica Dies Domini. E você encontra, possa colocar Carta Apostólica Dies Domini, sobre a santificação do domingo, 5 de julho de 1998. E os clero e os fiéis da Igreja Católica de multiplicarem toda a terra e de dominarem através do trabalho, observando a sua lei. Então nós temos aqui estabelecimento do domingo sacramentado por uma igreja, por um sistema papal e pelos seguidores, porque na Bíblia não existe nenhuma palavra determinando a guarda do domingo ou alterando o sábado para o domingo. Aliás, o sábado é anterior aos judeus, o sábado é eterno, ele estava antes e diz a Bíblia que nós adoraremos a Deus nos céus sábado após sábado, de um sábado até o outro sábado nós estaremos nos céus. Daniel 7:25. Não esqueça da palavra, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos da lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceba então o porquê é tão importante apenas a escolha de um dia, porque reflete o caráter de Deus e reflete a vontade de Satanás de querer ser igual a Deus e dos que o adoram. Não se está negando a necessidade de repouso semanal. O homem em todos os tempos, em todas as civilizações, prezou por um dia sagrado, mas não trata de escolher qualquer dia, mas a obediência à adoração. Tiago 2:10. Olha que importante, Tiago, muito tempo de Jesus, depois de Jesus ter morrido, ele sacramenta ainda mais o dia do sábado, porquanto nem obedece a toda a lei, mas tropeça. Portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-las integralmente. Então a lei que está em Êxodo capítulo 20 e nos versos, quem tropeça num,
quebra todos. Será que ele está falando de todos os 10 mandamentos mesmo? Ele continua no verso 11. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterar, porém cometes assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. E ele continua. Falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade também traz juízo para aquelas pessoas que são libertinas, porque o céu não é lugar de pessoas depravadas, libertinas, livres de qualquer regramento, porque Deus é um Deus de ordem. E perceba, ele está falando aqui claramente que quem tropeça num mandamento, tropeça em todos. 4 mandamentos, relação de homem com Deus. Os outros mandamentos são a relação de homem para com o homem, não matar, não adulterar. Mas o contexto é dos 10 mandamentos e nele está o selo de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pois será o exército de juízo e de misericórdia para quem também não usou de compaixão? Se você não usa de compaixão, nós vemos a oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, assim como eu perdoo aos meus devedores, assim também que Deus abençoe você, que multiplique as bênçãos na sua vida e aumente a compreensão da sua vontade. Não se deixe iludir por pessoas que estão adorando a Satanás, esperando dele o poder para este mundo. Satanás foi vencido na cruz e Jesus está vindo para trazer juízo a ele e aos seus seguidores. Segue a Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não perca 5 minutos, vem, entende, vai ao ar às 8 horas. E agora, às 9, entendendo a Bíblia em boa companhia. Até amanhã.